Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Maroni Beckman, de Matemática. Na aula de hoje resolveremos, né, alguns problemas aí contextualizados usando aí as funções, né? Tanto função polinomial do primeiro grau, como função polinomial do segundo grau. Beleza? Então a aula de hoje tem esse intuito, de você saber resolver problemas usando essas funções, né? Primeira questão, usamos umas questões do Enem que são bem contextualizadas, né? A gente aproveita aí para a galera que está se preparando para o Enem também reforçar. Para concretar a laje de uma residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metros cúbicos é... Ok, galera? Então vamos lá. Aqui ele quer que você faça tipo uma modelagem. Estudamos aula aqui de modelagem, né? Assista essa aula e é o que ele quer que a gente faça. Que a gente coloque escreva uma expressão aí que represente essa situação. Primeiro, identificar quais são as variáveis, né? O que está variando. Então, ele chamou de Y aqui, ó, o valor do concreto bombeado. O valor do concreto bombeado, né? Em reais. Certo? Falou até que esse valor ele é composto de duas partes, né? Uma parte fixa e uma parte variável, que está em função de alguém. Então, tem uma outra variável, né? Outra variável, ele chamou aqui de X, que representa o volume de concreto. Volume do concreto. Tá? Em metros cúbicos. Tá? Então, a questão ela pede que a gente encontre, né, uma expressão justamente que calcule, né? Que permita calcular, ou que expresse esse Y em função de X. Ora, turma, é só você seguir exatamente aquilo que o problema fala. Ele falou que é uma parte fixa, que é R$500, né? E uma parte variável, tá? Então, esse valor do concreto, Y, ele tem uma parte fixa, mais uma parte variável. Uma parte que varia. A parte fixa ele chamou de taxa de bombeamento, que é de R$500. Tá? Então, Y vai ser igual, a parte fixa é R$500. Depois, essa parte variável, ele custa por metro cúbico de concreto. Tem a ver com a quantidade de volume de concreto que ele vai usar. Então, ele vai ficar 250 por metro cúbico. Ora, se nós chamamos X a quantidade de metros cúbicos, essa quantidade X vai ser multiplicada por quem? Por 250. Tá? Então, Y vai ser igual a 500 mais 250 multiplicado por X. Então, essa aqui é a expressão. Veja, galera, que é só uma tradução. É você escrever a expressão usando linguagem matemática. Tá? Então, vamos lá para a nossa resposta. Então, a resposta aqui é a letra D. Ó, tá? 250x mais 500, que é a mesma coisa de 500 mais 250x. A ordem aí não altera. Beleza? Então, a resposta correta aí, letra D de dado. Essa questão também é uma questão bem parecida com a anterior, né? Vamos dar uma lida. Ao alugar um carro, o locatário precisa pagar R$60 por dia e mais R$1,50 por quilômetro rodado. Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre o valor a ser pago P em reais em função dos quilômetros rodados, representado por X. Qual das expressões abaixo representa o valor pago pelos locatários em função dos quilômetros rodados? Letra A, P igual a 61,50 mais 1,50 vezes X. Letra B, 60x mais 1,50. Letra C, P igual a 60 mais 1,50 vezes X. Letra D, P igual a 61,50x ou P igual a 1,50x. Olha, então vamos lá. Esse valor P, né, o valor a ser pago, né, em reais, esse valor a ser pago em reais, ele está dependendo de quê, tu?
da quantidade de quilômetros rodados, que ele chamou de X. Tá? Então, na questão diz o seguinte, ó, o aluguel precisa pagar R$60 por dia e mais. Então, você tem a mesma coisa da situação anterior. Você tem R$60 fixo por dia, mais R$1,50 por quilômetro. Tá? Então, é ter a parte fixa e a parte variada. Então, essa prestação P vai ser igual a R$60 fixo, né? Mais R$1,50 multiplicado pela quantidade X de quilômetros rodados. Eu não posso, turma, tomem cuidado de jeito nenhum você somar esses dois valores. Ó. Tem aqui uma situação que quer que você faça isso. Ah, deu 61,50. Não. Só se aqui tivesse um 60x. Tá? Esses termos não são semelhantes. Então, de forma alguma, eu poderia somar esse 60 com esse 50. A expressão fica assim mesmo. Tá? Então, qual expressão aí nas opções é a verdadeira? É a letra C, 60 mais 1,50 multiplicado por X. Certinho, turma? Vamos lá, questão 3. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados à segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrado pela torre de controle T, minutos após o início dos procedimentos de pouso. Então, galera, nesse gráfico ele traz o instante, né? T, 0, e aí a altitude, né? Você percebe que ao longo do tempo, na descida, a altitude vai diminuindo, porque ele está descendo, né? Beleza. Considere que, durante todo o procedimento de pouso, a relação entre Y e T é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dado por. Então, ele quer que você monte uma expressão a partir dos dados da tabela, que associa esse Y, que é a altitude, e o T é o tempo. Tá? Então, vamos lá, galera. Olha, uma função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó. O Y vai ser igual a AX. O X é a variável. Só que nossa variável aqui não é o X, é o T. Então, você vai ter EAT mais uma constante B, ó. Tá? Esse é o formato de uma função do primeiro grau. Na verdade, é y igual a x mais b, porque o y e o x são as variáveis. Nesse nosso problema, o x é o t. Tá? Então, como é que a gente pode fazer para encontrar essa expressão? Eu tenho que descobrir o valor de A e o valor de B. Tá? No gráfico, turma, eu posso fazer isso através de algumas relações que eu tenho. Por exemplo, olha, aqui, quando o t for igual a zero, por exemplo, quando o t for igual a zero, o y é igual a 10.000. Onde está isso, professor? Na tabela. Ele está dizendo. No instante t igual a zero, o y é igual a 10.000. Então, eu posso, lá na expressão, substituir o t por zero, o y por 10.000. Se eu fizer isso, você vai encontrar a seguinte situação. 10.000 igual a A vezes zero mais B. Ora, A vezes zero é zero. Então, você encontra que esse B é igual a 10.000. Pronto, beleza. Contei 10.000. Muito bem. Vou deixar aqui separado para fazer outra conta agora. Então, a minha função, turma, concordo que ficou assim, ó. Y igual a A vezes T mais 10.000. Beleza, já tem um B. Agora, turma, eu preciso encontrar quem é o A. Né? Se eu consigo encontrar quem é o A, eu consigo montar minha função. Então, você vai atrás de um outro par. Eu encontrei T0 e Y 10.000. Vamos ver se nós temos outro aqui no gráfico. Ó, ele falou que quando T é igual a 5, o Y é igual a 8.000. Vamos usar essa? Essa aqui, ó. Tá. Então, bora. Então, quando T for igual a 5, isso implica que o Y é igual a 8.000.
Então, vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o t por 5 e o y por 8.000. Teremos, então, 8.000 igual a A vezes 5 mais 10.000. Trazendo 10.000 para cá, fica 8.000 menos 10.000 igual a 5A. Ou temos que 5A vai ser igual a menos 2.000. Né? Então, A vai ser igual a menos 2.000 dividido por 5. Então, turma, temos que o A vai ser igual a menos 400. É isso? E aí, turminha, você pode montar agora a sua função. Ó, tá? Você já descobriu quem é o A e já descobriu quem é o B. Então, a tua função fica como y igual a menos 400t mais 10.000. Certo? E aí você mata a questão. Né? No caso aqui é a letra D, só que está invertido aqui. Beleza? Então, consegui encontrar o valor. Quando você tem dois pares, turma, você consegue montar uma função do primeiro grau, tá? Que é encontrar o A e o B. Você consegue fazer isso, substituindo os valores, tá? Foi o que eu fiz. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzido por um sistema a partir do instante que seu desligamento e varia de acordo com a expressão T maiúsculo em função de T minúsculo, né, que é a temperatura e o tempo, menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus Celsius. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Tá? Então, galera, entendeu? A função é o seguinte, você tem a temperatura em função do tempo, né? Temperatura está em função do tempo. Aí a questão fala, olha, essa porta só destrava depois que a temperatura atinge 39. Então, isso demanda um tempo, tá? Então, ele quer saber quanto tempo é esse tempo de espera. Ora, vamos escrever a expressão, né? Ele falou que o tempo, a temperatura T, tá em função de Tzinho igual a menos T ao quadrado, né? Vamos lá trazer aqui a fórmula, sobre 4. Sobre 4. Mais, opa, tem 400. Sobre 4, né? Mais 400, beleza. Ora, ele quer saber o quê, turma? Ele quer saber quanto tempo é de espera. O tempo de espera é o tempo para que a temperatura seja 39. Então, função, turma, é uma relação que se dá aos pares. Para cada temperatura você tem um tempo associado a ele. Tá? Então, se ele está te dando aqui a temperatura T igual a 39 graus, ele quer saber o tempo associado. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Ora, então ele quer saber o tempo para atingir 39 graus, ó, que é o tempo de espera. Eu vou na função e vou substituir essa temperatura por 39. Não tem o que pensar, tá? Então vai ficar 39 graus, 39, depois a gente bota a unidade. Menos T ao quadrado sobre 4, mais 400. Vou trazer a letra para um lado e o número do outro. É uma equação de segundo grau, mas eu já percebi que eu não vou precisar usar Bhaskara, porque acho que vai dar uma equação incompleta. Tá? Então vai ficar T ao quadrado, vem para cá, T ao quadrado sobre 4, primeiro membro, que está negativo vem positivo, igual a 400 menos 39. Certo? Aí, beleza. Eu vou ter aqui T ao quadrado sobre 4, igual a 361. Turma, raiz quadrada de 361 é 19. E a de 4 é 2. Talvez, se eu multiplicar 361 por 4, dê um número muito grande, que eu não saiba a raiz quadrada dele. Mas eu sei a de 4 e a de 361. Então, o que você vai fazer? Ah, o senhor faz meio pelos extremos? Faz, ó. Então, vai ficar T ao quadrado igual a 4 vezes 361. Eu só não vou multiplicar, porque eu posso calcular as raízes separadas. Tá? Então, o T vai ser igual a raiz quadrada
de 4 vezes 361. Então, T vai ser igual. A raiz quadrada de 4 é 2. E de 361 é 19. Então, T vai ser igual a 38. Tá? Então, para que essa máquina atinja isso, esse forno atinja 39 graus, o forno, né? Vão demorar 38 minutos. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Perfeito? Muito bem. Vamos para mais uma questão de função do segundo grau. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão Lx igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, onde x representa a quantidade de bonés do pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Para obter o lucro máximo das vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Turma, essa questão ela trata de uma característica muito importante da função quadrática, que é o fato de ela ter um valor mínimo, né? E o que acontece? Você tem aqui, ó, duas situações aqui de função do segundo grau, ó. Certo? Ela pode estar... É uma parábola, né? O gráfico vai ser uma parábola que pode estar com a concavidade para cima ou para baixo. Ó. Você pode ter uma situação assim. Você pode ter uma situação assim. Depende do coeficiente A. E aí, então, você tem esse pontinho aqui que é o vértice, né? Que é o vértice, que é o ponto máximo ou o ponto mínimo. Certo? Então, você tem as coordenadas do vértice. Esse ponto, esse V, esse ponto aqui, ó. Tá? Ele tem as coordenadas dele, que é XV e YV. Tá? Então, quando se fala de valor máximo ou valor mínimo, é a maior imagem ou a menor imagem. Tá? Esse valor máximo, ele sempre vai ser o YV. Tá? Ou o valor mínimo, depende da concavidade. Tá? Por que nessa questão ele falou o valor máximo? Porque nessa nossa função, o nosso A aqui é negativo, ó, é menos x ao quadrado. Então, nessa questão aqui, eu teria uma situação aqui, ó. Tá? Esse vértice é ponto máximo. E esse aqui é ponto mínimo. Tá? Se a aula de função quadrática já foi dada. Então, turma, se eu quero saber, mas veja bem que ele não quer o lucro máximo. Ele falou que a função é essa, L em função de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20, só confirmando aqui, mais 12x menos 20. Ó. Onde esse Lx é o lucro e esse x é a quantidade de bonés. Se a questão pedisse para ti o lucro máximo, tu calcularia o YV, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4A. Mas ele não quer o valor máximo, ele quer o valor de boné para que o lucro seja máximo. Ou seja, ele quer o par do YV, que é o x do vértice. Tá? Então, muita atenção nesse tipo de função do segundo grau, né, porque isso é bem tênue nessa diferença, né, dele pedir o maior valor do valor associado a ele. Então, a resposta da questão é o x do vértice, tá? Que é XV, que vale menos B sobre 2A. XV vale Y. O YV, que é o Y do vértice, é menos delta sobre 4A. Tá? Nesse caso, é isso que ele quer. Tá? O B aqui é 12, com menos B mais 12, dividido por 2, multiplicado por A, que é menos 1. Então, teremos menos 12 dividido por menos 2, que dá 6. Ó. Essa é a quantidade de bonés necessária para que ele tenha um lucro máximo. Entendeu? Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Perfeito, galera? Então, na aula de hoje, estudamos aí um pouco de problemas, né, envolvendo aí as funções do primeiro grau e funções do segundo grau, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.